todos, mais uma vez, bom dia. Ao Paulo Gonçalves, eu começava por si, depois destas apresentações e destas introduções a temas tão pertinentes. O Dr. Joaquim Murta dizia, bem, a gente não pergunta ao doente, não é? Mas a gente não quer dizer que o doente não diga nada. Muitas vezes não se ouve o que o doente diz, ou desvalorizam-se as queixas que muitas vezes o doente lá vai fazendo. Depois de tudo o que fomos ouvindo, isto era uma ligeira provocação, esta mais-valia da medição do valor parece ostensivamente clara. Eu perguntava-lhe, têm os doentes também esta participação ou é tida em conta as suas necessidades e preferências? Bom dia e obrigado. Eu adorei a forma como o professor Joaquim Murta fez a intervenção e adoro ser desafiado e adoro a forma como ele desafia. Porque a resposta à sua pergunta é não. E é não porquê? Porque nós não temos uma cultura de perguntar mais, de exclamar da forma certa. Como disse, nós muitas vezes achamos que temos direito, mas com quem é que nós discutimos? Discutimos com a pessoa que está à nossa frente, com o administrativo, discutimos na sala de espera, discutimos no autocarro, discutimos no café. Não fazemos aquilo que devemos fazer, que é fazer perguntas. Quando um médico nos diz o que quer que seja, nós dizemos, ou nos faz uma pergunta sobre duas opções, a nossa resposta geralmente é: o doutor é que sabe. Nós precisamos, efetivamente, mudar a cultura. O doutor é que sabe, tem toda a razão. E ouvir mais? Ouvir mais o doente. Fala-se tanto de literacia em saúde e, de repente, percebemos que 90% dos portugueses nem sequer percebem muito bem o que é que quer dizer literacia. Ouvir mais, esta disponibilidade para ouvir mal e ter então o doente no tal centro que tanto ouvimos falar. Ainda bem que diz isso, porque o ser humano, a grande maioria dos seres humanos, nasce com duas orelhas e uma boca. Por alguma razão deve ser. Normalmente nós temos uma capacidade extraordinária de ter opinião sobre tudo, em vez de ouvirmos e aprendermos a fazer mais perguntas. Porque ao fazermos mais perguntas estamos, no mínimo, a aprender. E temos essa obrigação de aprender. Nós damos muito pouco o exemplo quando nós dizemos aos nossos filhos que eles têm que estudar e têm que aprender, porque depois vai ser mais fácil. Depois a geração X ou Y ou Z, já não sei como, começamos a perder essa faculdade e essa vontade de aprender mais, porque achamos que já não vamos aprender, porque o burro velho não aprende línguas, essas coisas. Nós precisamos efetivamente mudar isso, porque nós precisamos de conseguir fazer parte, porque muitas vezes nós, associações de doentes, dizemos que temos que fazer parte do processo de decisão, temos que fazer parte dos conselhos, sejam consultivos, sejam executivos. Eu defendo muito a opinião do provedor do doente nos hospitais e na ACSS. Eu fiz um desafio ao Dr. Vítor Herdeiro para começarmos um piloto na ACSS com o provedor do doente. Exatamente porque, agora, se me colocarem a mim ou outra pessoa sem qualquer base, sem qualquer preparação, aquilo vamos ser basicamente o doutor é que sabe. Nós precisamos de aprender, precisamos de saber fazer mais perguntas e melhores perguntas para aprendermos e podermos defender. Também este modelo, então, encaixa nessa necessidade que já estão a trilhar? Claramente. Certo, claramente. Claramente. Doutora Marina, na prática, depois do que ouvimos também desta experiência concreta do Projeto Farol, isto está a ser tido em conta, além das motivações, das necessidades de alteração do modelo, o que ele faz, obviamente, também, até nas relações das equipas e no retorno. Mas o doente passa a fazer parte deste modelo também de uma forma ativa e participativa? Neste momento, e no IPO do Porto, o doente tem uma participação ativa através do Patient Reported Outcomes Measurement, não é? E, no fundo, a gente olha para os resultados do ponto de vista do doente, o que é que foi traduzido. Mas, de facto, o Value-Based Healthcare iria mais além, que era, no fundo, no caso do modelo do IPO não foi possível fazer, é quando estamos a pensar um modelo de financiamento, a desenhar, olhar para o percurso do doente, nós devíamos ter na equipa um doente. Não é? Porque quando a gente olha para o percurso, para o profissional de saúde, aquele passo que está ali até pode fazer sentido, mas se calhar do ponto de vista do doente, se fosse de maneira diferente,
era mais cómodo para ele e podíamos adaptar o circuito àquilo que é de facto o que o doente quer. Mas essa fase de facto trazer o doente para dentro do sistema e do hospital e com ele refletir sobre a forma como estamos a prestar cuidados, ainda estamos um bocado aquém. Mas será que é possível fazê-lo? Mesmo no projeto Farol, imagino. Ainda vamos e é pertinente fazê-lo? Ainda vamos a tempo de o fazer ou agora numa próxima fase? Falou inclusivamente na mais-valia de poder estender o projeto, não é? Eu acho que sim, que é todo pertinente e que devíamos fazer. Agora, a questão que também que se falou aqui é, mas como é que a gente escolhe o doente que traz para o sistema, não é? Também estão os doentes, que doentes é que estão preparados e capacitados para de facto, participar num projeto destes. Claro, era o que o Paulo dizia também, não é? Sim. Nesta altura também uma melhor organização, então, não é? E saberem mais os seus direitos e às vezes a forma de comunicar, não é, Paulo? Lá voltamos à comunicação, Dr. Joaquim, na sua apresentação, muito interessante, falava muito destas diferenças geracionais. Há uma diferença grande também entre médicos profissionais de todos os setores e doentes. Como é que agrega tudo isto também neste projeto que se quer valorizado, mais expansivo, nomeadamente agora expandido a outras instituições, a outras especialidades, até os centros de responsabilidade integrada vão avançando, ainda que de forma tímida, mas está tudo a ser implementado da visão do médico, da organização ou do doente? A ver, eu dou-lhe a minha experiência, portanto, eu coordeno duas unidades, uma privada e uma pública, mas eu falo da pública só, que é muito mais gente. Na parte pública, nós achamos que é importante isto e, portanto, dissemos, por isso, reunimos com os líderes das diversas secções, dissemos assim, isto vai-se começar a implementar, primeiro mostramos o projeto, isto vai-se começar a implementar. Portanto, há uma coisa importante que é não fazer perder tempo ao doente. Se a gente tem 20 consultas durante uma manhã, a gente não pode estar com sistemas informáticos duplicados e, portanto, foi por isso que utilizamos a Pronto. Portanto, todas as pessoas, como por exemplo Catarata, vamos pôr na Catarata. Na Catarata, todas as pessoas inscrevem os dados na Promptly e descarregam depois imediatamente no S-Clinic. Os doentes aderem a isto lindamente. Os doentes não é preciso estar-lhes a dizer, porque é responder, tem de ser questionários validados, e em termos, aqui que a doutora falou, não é tanto, porque realmente a sobrevida no cancro de pulmão é completamente diferente, mas é a qualidade de vida. E dou-lhe outro exemplo em termos, por exemplo, da deficiência macular relacionada com a idade. A deficiência macular relacionada com a idade, quando eu falei de 2 ou 3 cataratas por ano, um doente com deficiência macular relacionada com a idade é a causa número 1 de cegueira nos países centralizados. Portanto, as pessoas cegam e, portanto, compreendo que uma pessoa de 70, 80 anos, a principal atividade dele não seja fazer jogging ou fazer pedal. Portanto, é ler, escrever, ver televisão, esse género de coisas. Mas ter a noção de que no primeiro ano de deficiência macular relacionada com a idade, gastam-se, portanto, são feitas cerca de 4 injeções, 4,8 injeções, média. 4,8 injeções dentro do olho, com um preço relativamente alto. Isto desequilibra completamente a logística dos serviços, porque são milhares de doentes repetidamente a fazer isso. Mas, por outro lado, a indústria está interessada porquê? Porque começam a aparecer moléculas em que, em vez de ser preciso 4,8 injeções, são só precisas de 3,2. Agora, não pode haver hospitais, porque a negociação, isto tem de ser feita uma negociação séria em relação a isso. Portanto, a fazer ainda do medicamento anterior, é por isso que a indústria farmacêutica está interessada nisto, super interessada, e na inovação. Portanto, se eu tenho um medicamento que só injete 3,2, que tenha os mesmos resultados dos doentes, porque as perguntas nas cataratas são diferentes da deficiência macular. Na deficiência macular consegue ler alguma coisa? Consegue andar na rua sozinho? Consegue ver... São coisas completamente diferentes porque os resultados visuais são diferentes. Agora, em termos de custos, e é por isso que eu digo que a sustentabilidade baseia-se nisto, quer dizer, portanto, não é baseia-se nisto, mas uma parte importante é nesta área. Se nós temos doentes que temos os mesmos resultados implantando, só injetando 3,2 versus 4,8 de um medicamento que custa a mesma coisa, há uma coisa que está mal, quer dizer, porque há hospitais que continuam com outro medicamento que é preciso 4,8. E aqui tem de haver, se numa privada pode haver maior flexibilidade em relação a isso, numa pública depende de estruturas superiores e que tem de pôr ordem nisto.
Exatamente, e a tal transparência que Basicamente também é isso. falava. E já também é uma questão muito interessante para a doutora Vanessa Ribeiro, mas antes queria perguntar à doutora Helena Catarino, sendo os farmacêuticos hospitalares a ponte inevitável entre estas comissões de farmácia terapêutica e a recolha de dados para os tratamentos, estará mesmo o vosso papel coartado também ainda nesta equação? Nós, na segunda parte, vamos ter um bocadinho os resultados do índice e vamos falar mais cirurgicamente neste aspecto, mas já nesta ideia do que temos falado aqui nos resultados assentes em valor, não é? De uma saúde assente em valor. Sente que aqui poderia também entrar, o vosso papel é muito mais premente nesta equação que temos estado a abordar? Sim, sem dúvida. O farmacêutico hospitalar realmente, e que disse muito bem, tem sido e tem estabelecido pontos no hospital. E está em elo de ligação a muitos profissionais, inclusive também o doente, a pessoa doente. E este know-how, no fundo, que ele congrega, não tem sido, se calhar, valorizado e aproveitado da melhor forma, ou para gerar este valor. Nas comissões de farmácia terapêutica, realmente há um manancial de informação, de dados, que muitas vezes não tem sido aproveitado de forma a gerar valor, não é? Porque, no fundo, este conceito é congregador de várias práticas que até hoje temos vindo a fazer, mas fazíamos de forma muitas vezes isolada. E, no fundo, se queremos realmente que o doente esteja no centro, se queremos realmente criar valor, temos que as congregar e pensar de uma forma global. Porque a gerarmos valor, tanto pode gerar valor o medicamento que nós vamos à base e estamos a fazer hoje, depois falaremos mais tarde, com as rupturas, manipulados, e também estamos a gerar, se calhar, um valor muito grande de importância, como nos inovadores. E realmente o farmacêutico tem-se posicionado em todas as áreas. Portanto, acompanha desde esse manipulado, depois na própria gestão de todos os medicamentos usuais utilizados, bem como estes inovadores. E realmente, por vezes sentimos, e não posso deixar de partilhar, que este know-how que nós vamos adquirindo, que vamos vendo, não é aproveitado, não se tira daqui realmente o valor que poderia gerar, ser realmente muito útil nesta criação de valor sustentado, porque os recursos são finitos. Os recursos são finitos, mas a cadeia de valor pode também estar mal aproveitada. Exatamente, nesta otimização dos recursos. Até por serem escassos, não é? Exato. Mas às vezes ouvimos falar muito que às vezes não é dinheiro, às vezes é a liderança e a capacidade de organização. Sem dúvida. Por exemplo, nestes centros de responsabilidade integrada, que parecem impulsionar e motivar, e são projetos com alguma autonomia e que mostram também já o seu valor nas experiências que temos. Eu não me lembro de ver um farmacêutico hospitalar num centro de responsabilidade integrada. Sim. Teria o seu lugar. Claro, seguramente. Até nesta medição de resultados que também temos vindo a falar. Seguramente. Não, só um complemento. Eu, se não fosse os farmacêuticos do CHUC, eu não conseguia fazer aquilo que faço na Sistema Global Nacional da Qualidade. Porque eles têm de preparar. Nós, só para terem noção, numa manhã injetamos 30 doentes. E portanto, fazemos uma coisa que outros hospitais não fazem, que é uma coisa que me cai na cabeça, dificilmente me cai na cabeça. As ampolas podem ser divididas desde que feitas com condições como deve ser, em câmaras de fluxo laminado, etc, etc. E eles, todos os serviços farmacêuticos, preparam-na. Todos os dias já há 30 injeções de manhã, 20 à tarde. Portanto, e há adicional em relação a isso, porque realmente é uma causa que cega. Se não fossem os produtos, se não fossem os farmacêuticos, e a fazer essas preparações e ter tudo isso preparado, era impossível ter esta cadeia. E lá está, os incentivos também devem ser partilhados, obviamente. É No cancro acontece o mesmo princípio, estamos também a falar de obviamente, tudo o que está inerente. Doutora Vanessa Ribeiro, eu lembro-me que da última vez que o Fórum do Medicamento se realizou aqui, precisamente no CCB, foi há 3 anos, e estava connosco o atual Secretário de Estado, na altura, Presidente da Administração Central dos Serviços de Saúde.
E, precisamente, na parte do debate, o Dr. Ricardo Mestre dizia, na altura, que olhava já para esta mudança do modelo de financiamento, nomeadamente, como algo já em curso. Já era inevitável, já estava em curso. Eu gostava de lhe perguntar, e pronto, lamento estar aí nesta posição, mas eu gostava de perguntar em que parte do curso estamos. Não tenho que pedir desculpa porque quando alguém da CSS é convidado já sabe exatamente ao que vem. Não tem problema algum. Efetivamente, já há algumas peças deste puzzle, não é? Estas mudanças são lentas e são lentas não são só cá, não é? São lentas também noutros países. Ainda há dias falava com uma pessoa da Suécia, que é um país que está muito avançado na implementação do Value-Based Healthcare. Eles dizem, sim, estamos em processo de mudança, mas ainda falta muito até conseguirmos fazer toda a transformação, enfim, do modelo, não é? Porque isto não é só uma transformação do modelo de financiamento, é toda uma transformação organizativa até dos hospitais. Por exemplo, esta pessoa com quem eu falava da Suécia disse-me que o Karolinska, o hospital onde ela estava a trabalhar, mudou a estrutura do hospital, deixou de ser por departamentos, passou a ser por percursos do doente, precisamente. E nós já temos algumas peças construídas neste processo. Já temos os pioneiros, não é? Que já estão a avançar por aí fora, e bem, e muitas vezes estes projetos são depois a semente para se avançar para o resto. Depois já temos um bundle payment, não é? Para o cancro do pulmão. Não está indexado ainda aos outcomes. E depois, quer dizer, nós temos aqui uma série de questões que temos que pensar, não pode ser avançar assim sem cautela, não é? E uma das questões, e que a doutora Marina falou, e muito bem, é a questão do ajustamento pelo risco. Certo. E que é uma questão que nós estamos a trabalhar agora e que eu acho que vai ser um fator bastante importante para introduzir nestes modelos, para fazer uma comparação mais justa e para atribuir um financiamento mais justo entre os vários hospitais. Porque depois também não será justo comparar um hospital que sirva uma população mais velha, mais doente, com um hospital que tenha uma população... ter em conta também o perfil, Exatamente. os perfis, não é? Exatamente. Até porque estamos a falar de mais do que um. Tem a ver com as localidades, a parte das regiões do país, com as faixas etárias e também o próprio estadio dos próprios doentes, não é a mesma coisa, a diferenciação, imagino. E a própria literacia dos doentes, não é? Como já se falou aqui, e já agora aproveito porque é uma questão que me é querida e que eu acho que é muito importante de envolver os doentes no percurso e dos doentes não estarem capacitados. Mas hoje em dia há metodologias próprias para trazer os doentes logo no início da elaboração do percurso. São as metodologias de coprodução, provavelmente já ouviram falar. E que, mesmo que os doentes não estejam capacitados, estas metodologias ajudam os doentes a participar no processo. E isto é muito importante, nós vemos esse esforço também da plataforma da saúde em diálogo, precisamente. Também a ver com as gerações, não é? O grau de exigência é diferente. Imagino, o Dr. Joaquim falava muito, e falamos muito também da sustentabilidade. Faz toda a diferença, não é? Porque o grau de exigência hoje, quer dos doentes, quer dos profissionais, é diferente. E existe também, imagino, uma resposta diferente e mais atempada, se me permite a expressão, das próprias autoridades ou de quem tem aqui, efetivamente, as entidades que têm estes mecanismos. É isso? Desculpa, agora não percebi qual era o seu ponto concreto. O ponto era saber a premiância dessas peças que estão no ar. Sim, as peças estão a evoluir. Por exemplo, a questão do ajustamento pelo risco sempre esteve muito escondida, digamos assim, certo, e agora está a evoluir. Em princípio, no próximo ano já será algo implementado. Não provavelmente no bundle payment, mas de uma forma geral será implementado. Então, no debate do próximo ano, já lhe posso perguntar, já pode, mediante o já que disse pode. hoje. Muito obrigada. Vamos fazer só essa. uma pausa breve para um café. Retomamos a segunda edição, então, com a apresentação dos dados do Índice Nacional de Acesso ao Medicamento.